antes do fato que ela está relatando. Você tem a obrigação de indeferir esse tipo de pergunta e como que você vai fundamentar? Você pode fundamentar justamente com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF. E aí, há quem me pergunte, por exemplo, eu já falei isso e já me perguntaram, professor, mas e naquele caso concreto que realmente é pertinente esse tipo de pergunta? Como que eu poderia fazer? Eu não estaria prejudicando o direito ao contraditório do réu? Primeiro ponto, contraditório é um outro princípio que é fundamental, e a gente vai falar dele na nossa próxima aula, é fundamental no âmbito do depoimento especial. O advogado ele tem o direito, o advogado ou defensor público, de estar na sala acompanhando o depoimento especial. Só que, em primeiro lugar, a gente vai tutelar pela preservação da integridade e da dignidade da vítima infanto-adolescente. Entretanto, se de fato, naquele caso concreto, for muito pertinente um tipo de pergunta como esse, o que eu recomendaria? Que você, em diálogo com o entrevistador forense, falasse expusesse, você magistrado, expusesse, olha, a pergunta que a defesa está querendo saber é essa. Você consegue fazer outras perguntas mais abertas, para que a criança diga, ou a adolescente diga, espontaneamente o que o advogado, o que a defesa está pretendendo saber. Então, se ela queria saber se ele tinha se a adolescente tinha um namorado à época, você faz alguma pergunta, por exemplo, e com quem você tinha mais contato naquele momento? Tinha alguma pessoa da sua confiança, do seu círculo de amizade? Enfim, para deixar que a adolescente verbalize isso. E isso aconteceu comigo, um caso concreto que eu tive na região de Bauru, que a psicóloga, de uma forma muito cuidadosa e de uma forma extremamente profissional, ela foi fazendo essas perguntas de forma tangenciando aquilo, e a própria adolescente falou, olha, eu tinha um namorado à época, o fulano de tal, etc. Enfim, a partir disso, houve um afunilamento de perguntas, mas nunca aquela pergunta direta, aquela pergunta que é invasiva da intimidade da vítima, querendo saber, ela era virgem, ela já tinha transado quantas vezes antes? Ou ela gozou, ela sentiu prazer? Isso, sem sombra de dúvidas, é uma pergunta revitimizante. E a revitimização ela está muito conectada justamente com a violência institucional. Na verdade, a revitimização ela é fruto, ela é o produto da violência institucional. Violência institucional, pessoal, é aquela violência que é causada pelas instituições. E aí nós trabalhamos em instituições. Eu trabalho numa instituição, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Sters, doutor Lucas, doutor Claudinei trabalham em instituições, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O Conselho Tutelar é uma instituição, por exemplo, o CRAS é uma instituição. Então, a violência institucional é aquela violência que é causada pelo profissional, pelo agente que trabalha vinculado àquela instituição. Então, é a violência produzida pelos inadequados contatos que acontecem de profissionais vinculados a instituições com vítimas com pessoas que foram vítimas de atos anteriores. Então você tem um ato anterior, você tem uma violência sexual, no caso da nossa personagem, e aí depois disso a instituição entra em contato com ela e de uma forma inadequada, de uma forma amadora, acaba ocasionando uma nova violência. Essa é a violência institucional. A violência institucional ela gera a revitimização. Então, aquele juiz que vai perguntar para adolescente: você sentiu prazer no ato sexual? Ele está sendo um agente causador ele está agindo e causando uma violência institucional. E essa violência institucional gera a revitimização. E é por isso que é muito importante que a gente tenha isso em mente,
que a gente consiga se colocar num olhar empático e consigamos entender que nós podemos causar violência naquela pessoa que vai ali ao fórum. Então, justamente para que a gente possa evitar causar essa violência, é que a gente precisa se capacitar, a gente precisa se profissionalizar nessa seara. E é por isso que esse curso é extremamente importante, Dr. Sters. Esse curso é importante justamente para que a gente possa ter essa compreensão, esse entendimento, e que toda vez que a gente, doutor Lucas, vai estar numa audiência e vem uma pergunta desse tipo, eu queria saber se ela gozou. Ele vai parar e vai pensar, não, peraí, deixa eu lembrar da aula do professor Heitor, qual que é a forma mais correta de... e aí ele vai falar, olha, doutor, vai falar para advogado, promotor de justiça, já vi dos dois lados, promotor também fazendo esse tipo de pergunta. Essa pergunta ela não tem pertinência. Essa pergunta ela tem o condão de culpabilizar, de corresponsabilizar a vítima. Essa pergunta, ao fim e ao cabo, ela gera revitimização. Então, com fulcro no artigo 4º, inciso 4 da Lei 13431, que está na tela de vocês, eu vou indeferir essa pergunta. E também tem o precedente do Supremo Tribunal Federal, que versa justamente que perguntas que digam respeito à vida íntima e prévia da vítima são perguntas que revitimizam a vítima. Então, essa pergunta está indeferida, eu vou constar na ata, Vossa Excelência está no direito de levar ao tribunal, o tribunal aprecia, mas eu não vou autorizar um tipo de pergunta na audiência que é por mim presidida. Ponto. E aí você está agindo como um profissional que tutela e garante a preservação dos direitos da criança. E aí é importante que a gente também leve em consideração que a oitiva durante um processo, e não apenas o processo judicial, mas todo esse processo que vai desde a fase do inquérito policial, a colheita ali dos indícios, das provas indiciárias no âmbito da fase investigatória, e até desembocar de fato no processo judicial, todo esse percurso é um percurso que pode causar sofrimento à criança. Então, o nosso papel é evitar sofrimentos no curso do processo. A criança ela precisa o processo ele precisa ser um palco de direitos da criança, precisa ser um palco de protagonismo da criança, de preservação, de tutela, e não um palco de sofrimento, de novo sofrimento àquela criança ou adolescente. Esse é um direito, então, é o direito de preservação do sofrimento no curso do processo. A criança que é chamada a ser ouvida no curso do processo judicial, ela precisa ser tratada de forma adequada, justamente para que ela não sofra, para que o processo... Ela já sofreu anteriormente e agora ela não há de sofrer novamente. E aqui, pessoal, é importante também salientar que a violência institucional, hoje em dia, ela é crime. Ela é crime. E aí, eu sempre gosto de dizer que nós podemos ser agentes desse crime. Nós, eu, doutor Heitor, posso ser um criminoso, entre aspas, ao cometer esse crime. Eu, como juiz, na minha comarca, eu posso praticar o crime do artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, que é justamente o crime de violência institucional. Todos nós, juízes e juízas, promotores, promotoras, defensores, defensoras, advogados, advogadas, todos nós podemos causar violência institucional e podemos incorrer no crime de violência institucional. Falando isso, em certa feita, em outro curso, um colega perguntou: mas o senhor acha que, de fato, um juiz pode ser condenado pelo crime de violência institucional? Olha, eu acredito que, na prática, seria muito difícil. Uma, porque é um crime que foi incluído na Lei de Abuso de Autoridade. A gente sabe que tem aquela questão do elemento subjetivo do tipo, enfim, tem toda essa questão do crime de hermenêutica, então seria muito difícil na prática se comprovar a presença desse elemento. Mas, de toda forma, já é muito significativo a existência desse crime. A gente precisa levar em consideração que praticar revitimização é crime. É crime.
Então tá aqui na tela, artigo 15A, submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que leve a reviver aquela situação, que sofra, que gere sofrimento, estigmatização. Isso, submeter uma vítima a um procedimento desnecessário, repetitivo ou invasivo, é crime. Então, o juiz que submete a vítima a esse procedimento, ele pode estar cometendo um crime. O investigador de polícia, da mesma forma, o delegado de polícia, da mesma forma, o promotor de justiça, da mesma forma. E aqui eu lembro também da Lei Mariana Ferrer. A Lei Mariana Ferrer, ela nos coloca, nós, enquanto juízes e juízas, como agentes que têm o dever de zelar pela preservação da dignidade da vítima e da testemunha. E isso é importante por quê? Porque muitos aqui podem estar ouvindo e podem estar falando, por exemplo, meu colega, do Dr. Hélios, que eu saúdo novamente, pode estar falando, não, mas eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer esse tipo de pergunta para a vítima, eu vou ficar tranquilo, eu não vou revitimizá-la. Mas a gente precisa ir além.